Sejam bem-vindos a mais um programa Estudando com o Autor para falar sobre empreendedorismo inteligente com o administrador Eduardo Machado, autor do livro O Ponto da Vitória. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no CRA do Rio de Janeiro e vamos começar essa entrevista. A nossa primeira pergunta é relacionada ao empreendedorismo. E muitos confundem empreendedor com empresário e até mesmo administrador. Qual seria a diferença entre essas profissões? Bem, a confusão ela começa principalmente relacionando o empresário e rotulando mesmo como um empreendedor. Eu defendo que o empreendedorismo, o ato de empreender, ele tem que ser transversal a uma sociedade. O que é isso? Eu preciso ter um empresário empreendedor e, ao mesmo tempo, eu preciso ter um político empreendedor. Eu preciso ter um servidor público empreendedor. Eu preciso ter um economista empreendedor. Ou seja, se o empreendedorismo permear todas as funções, todas as atividades e todas as profissões, nós conseguimos ter uma sociedade e aí extrapolar para um país mais inovador, mais dinâmico, desenvolvimentista. Ou seja, você consegue catapultar o país e gerar uma espiral positiva e constante. Então, eu acho que essa é a função do empreendedorismo. E aí você acaba tendo alguns rótulos diferentes, a confusão do empresário como um administrador. Muitos empresários, inclusive, que não são empreendedores, não entendem a importância de um administrador dentro da sua própria empresa. Se a pessoa passa mal, ela recorre ao médico. Se a empresa precisa de ajuda, muitas vezes ele se auto-intitula administrador. Então, eu acho que esses são os desafios conceituais importantes de serem repetidos e discutidos. Porque o administrador, ele se prepara para trabalhar problemas, soluções, desafios e catapultar a empresa para outros patamares. E essa é a importância. Mas o ponto central é trabalharmos o empreendedorismo como elo de ligação da sociedade como um todo. Sim, e quais são as habilidades técnicas para ser um bom empreendedor? Bem, tem habilidades tangíveis e intangíveis. E quando eu falo de intangível, muitas vezes ela vem do acúmulo de experiências, mas vamos ficar um pouquinho na parte teórica mesmo, no primeiro momento. Depois nós vamos para essa parte prática. Eu acho que as habilidades são muitas, que podem ser desenvolvidas desde o momento que você recebe algum tipo de orientação familiar. Então, a orientação, entre aspas, empreendedora, ela vem dos seus pais num primeiro momento. Então, você está, desde o início da sua vida, recebendo determinadas informações e desenvolvendo suas habilidades. Habilidades essas que vão ser base para a sua adolescência e depois para o início da sua vida profissional. Falando da vida profissional, acho que o mais importante é, primeiro, a compreensão do ambiente e das alternativas como um todo. A partir do momento que você compreende, você passa a entender o peso das suas tomadas de decisão. E você começa a trabalhar essas decisões de maneira, isoladas. Depois você começa a interligar essas decisões. E aí você começa a ter resultados e responsabilidades a partir dessas decisões. Então eu poderia citar habilidades como relacionamento interpessoal. Ou seja, quanto melhor for o seu relacionamento interpessoal, mais vantagens você vai obter. Então, esse é um exemplo prático. Quanto melhor for a sua formação, teoricamente, você vai ter mais chances de empreender de uma maneira mais qualificada. Não quer dizer que uma pessoa sem estudos, a gente conhece muitos exemplos de pessoas sem estudos que desenvolveram outras habilidades e conseguiram suplantar aquela carência específica dentro de um estudo formal. Então isso é muito dinâmico. A sua pergunta ela é muito complexa e ela pode ser desenvolvida de diversas formas. Mas a questão é da gente quebrar alguns paradigmas, por exemplo, como aprende-se muito maior com erros do que com acertos. Não. A gente defende que não. Por que não? Porque se você erra, você não aprende o caminho de fazer certo. Então você tem que tentar fazer certo sempre. Claro que se você errou, você vai retroalimentar e vai entender. Mas você não sabe como é fazer de maneira correta. Então você tem maneiras de desenvolver isso como uma habilidade específica.
o associativismo, desenvolver atividades associativistas, principalmente tendo pessoas com mais experiência, né, ao seu lado, também é algo que só a idade te dá. Então também é uma outra habilidade de relacionamento interpessoal que o mundo do associativismo te dá. E tem outras tantas que a gente poderia ficar aqui citando, mas eu queria citar mais uma, que é a questão de você não só se preparar, mas você entender muito bem como é que é o teu processo evolutivo. E a partir desse momento, você sempre está retroalimentando. Agora, o mais importante de todas elas é você tentar prever os seus cenários futuros. As pessoas que olham muito mais para trás do que olham para frente, você pode ter certeza que elas vão ter mais dificuldades de se tornarem perenes ao longo da sua vida. Os grandes empresários, quando eu estou falando grandes empresários, pode ser de uma microempresa. Um microempreendedor, muitas vezes ele tem que ser um empresário de um tamanho sensacional, porque ele tem que fazer tudo dentro da sua empresa. Então eu não estou falando o tamanho pelo porte da empresa. O microempreendedor ele pode ser um mega empresário, em suas competências, em suas habilidades. Essas pessoas estão olhando para frente, estão projetando cenários, estão recebendo informações e estão trabalhando isso mais adiante, estão qualificando melhor as suas informações. Tá? Então eu acho que quem conseguir fazer essa predição de futuro e juntar com todas essas informações e conhecimentos passados de uma maneira mais adequada, talvez consiga aumentar em muito as suas chances de sucesso dentro do que estiver fazendo. Sim, anteriormente você disse que empreendedorismo pode servir como um elo da sociedade como um todo, certo? Isso. E como o ato de aprender, de empreender, pode ser um agente transformador dessa sociedade? Eu digo que é o seguinte, quando você empreende de infinitas maneiras. Então, vamos supor que você resolveu participar do Congresso da FIA 2015, que está sendo organizado pelo CRA-RJ. Vamos tomar essa decisão hoje. Eu participarei do Congresso da FIA aqui no Rio de Janeiro em 2015. Aí você faz uma segunda pergunta. Como eu vou empreender nesse congresso? Olha para frente, aquilo que a gente falou na pergunta passada. E começa bem, tá bom, eu vou empreender primeiro recebendo conhecimento. Eu vou selecionar quantas palestras eu puder participar e vou estar ali de maneira passiva, recebendo esses conhecimentos, isso vai agregar valor para mim. Estou empreendendo? Estou empreendendo. Mas é a maneira mais óbvia de empreender. Junto com você, vão ter mais X mil pessoas inscritas empreendendo como você. Então, se você fizer isso bem feito, já é um segundo degrau na tua decisão. Eu vou obter conhecimento de uma forma melhor. Aí vamos para um terceiro degrau. Não, eu quero tentar trocar uma palavra com aqueles palestrantes que mais me chamarem a atenção. Opa, já não são aqueles milhares, talvez sejam dezenas ou pouquíssimas pessoas que vão se dispor a ficar após a palestra para tentar fazer uma pergunta específica. Ou mesmo se credenciar para fazer uma pergunta ali no público se aquela palestra for aberta. Aí vamos tornar um pouco mais complexo. Eu vou tentar fazer um maior número, vou tentar trocar o maior número de cartões que eu puder. Muita gente nem leva cartão para um evento desse. Muitas vezes as pessoas nem conseguem desenvolver sua rede de relacionamentos a partir desse evento. Então, você começa a verificar que você tem diversas formas de você se preparar para esse evento. E você começa a fatiar as pessoas que vão atingindo níveis cada vez maiores disso que eu chamo de empreender. Não, então eu vou procurar nesse evento o presidente do CRA para poder entender como é que eu posso me aproximar do conselho para eu empresarialmente ofertar meus serviços para os demais associados ou até mesmo o próprio conselho. Então você começa a entender que dentro daquele universo do congresso, você tem inúmeras formas de empreender. Aí você tem que tomar decisões, desde o preparo, para saber se você está disposto a tentar empreender e o grau de sucesso que você vai obter. Então aqui eu resumi muito a um evento, mas se você começar a extrapolar isso
para as suas atividades empresariais, como é que você atrela essas atividades às suas atividades associativistas, como é que você faz isso com seus fornecedores, como é que você incrementa o relacionamento com seus clientes. Você começa a entender que são infinitas as suas possibilidades de empreender. Eu acho que esse é o verdadeiro pulo do gato do empreendedorismo. Ele vem de uma medição de esforço, de dedicação, mas você não pode deixar de lado a estratégia, a inteligência, a retroalimentação para você fazer isso melhor a cada vez que você estiver disposto a fazer, ao reinvestimento. É bom colocar o dinheiro no jogo para você saber, não, eu tenho um custo para participar, eu tenho um investimento a fazer, por menor que seja a sua escala. Aí eu tenho que lanchar todo dia nesse evento. Então eu vou ter que gastar R$50 por dia nesse evento. Pô, para um estudante que está contando dinheiro, pode fazer diferença. E um dia para a sua empresa não são mais R$50, mas é um investimento de 5 mil, de 5 milhões, né, que pode ter o mesmo significado daquela tomada de decisão guardadas as devidas proporções. Então, eu acho que essa é a complexidade do empreendedorismo, que a gente traduz em micro eventos, em micro tomadas de decisões. E o somatório delas é que vai te levar ao êxito, ao fracasso. Então, empreendedorismo seria o planejamento de ações que você programa para a sua vida ou para a sua empresa. Empreendedorismo, para mim, eu defendo como fazer acontecer de maneira correta. Isso é empreender. Óbvio que se você errar, já fiz essa ressalva, você tem que aprender com aquele erro. Né? Porque aí, se você começa a repetir seus erros, aí realmente é difícil você conseguir uma evolução. Agora, você tem que fazer acontecer de maneira correta. Isso, para mim, é empreendedorismo. Se você não sabe, você tem que se cercar de maneiras, de pessoas, e estudar maneiras para que aquela sua falta de entendimento daquele caminho possa não impactar em você fazer o teu caminho de maneira correta. Então, para mim, empreendedorismo é fazer acontecer de maneira correta. Ah, entendido. E, se estou correto, você lançou seu livro O Ponto da Vitória em 2013, certo? E lá você fala sobre as várias formas de empreender e também de alguns fatores fundamentais para que aquele empreendimento obtenha sucesso no mercado, certo? Quais fatores você destacaria para os administradores que estão assistindo a gente agora como fundamental? O livro a gente trabalhou alguns conceitos que eu acho que vale a pena o administrador passar por eles. Mas eu vou citar aqui 2 pontos do livro que eu acho que foram muito, muito importantes. Eu tentei resumir um pouco o ciclo empreendedor e criei uma proposta de um remédio empreendedor. Esse remédio empreendedor, todo remédio tem que ter um nome ruim, né? E a gente chamou, ou um nome complicado, melhor dizendo. A gente chamou esse remédio de Preflexcorin, que na verdade é o início de 4 palavras. Então, todo empreendedor tem que acordar de manhã, se preparar, ter coragem, ser flexível e ter inteligência. Todo dia de manhã você tem que tomar uma dose do Preflexcorin e falar assim, não, hoje eu acordei preparado, com vontade. Vou atuar de maneira flexível, porque se meu dia acontecer da maneira que eu previ, ok. Se mudar um pouquinho, eu vou me adequar. Eu serei uma pessoa flexível, a minha empresa será flexível. Eu terei coragem e agirei com inteligência. Então, essa foi a primeira, são as doses diárias de Preflexcorin que a gente trabalhou para tentar atuar mais no lado motivacional, né, mais do lado intangível. No lado mais tangível, nós trabalhamos o conceito do fluxo da vitória para o administrador, para o empreendedor. Esse fluxo, ele passa pela análise de 3 pontos. A questão da análise, propriamente dita, que aí eu estou falando bastante de passado. Eu estou falando do que você acumulou para você conseguir fazer uma análise, ou suas leituras de jornal mais recentes, ou suas leituras online. Junto a isso, você também tem as suas experiências adquiridas ao longo da vida. Então esse é o segundo ciclo. E o terceiro, a gente olha e traz o futuro, que são as suas visões, as suas predições, que a gente falou um pouquinho no início da entrevista. A hora que você junta esses 3 mundos, você passa isso por um filtro empreendedor.
esse filtro empreendedor, ele termina no que a gente chama de ponto da vitória. Se você faz isso uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 10, 100 e consegue entender que as suas tomadas de decisão levam a você a micropontos da vitória, a união desses pontos da vitória é que formam a sua trajetória, uma trajetória vitoriosa. Óbvio que uma trajetória vitoriosa, ela é um acúmulo de pontos muito maiores de pontos da vitória do que pontos da derrota, por exemplo. Então, a balança do empreendedor, de um administrador, é que tem que pender para o lado da vitória. E a partir do momento que você entendeu esse fluxo, você volta e retroalimenta, porque você passa a ter experiências novas, você passa a ter visões novas, você passa a fazer análises novas. E aí você repete esse fluxo. Então foi a maneira gráfica que eu entendi que você poderia fazer com que a pessoa pensasse positivamente, mas mais do que isso, agisse corretamente. E a grande sacada é como você interligar esses pontos da vitória, sejam eles pessoais ou profissionais. Né? Então, exemplo, na hora de formar uma sociedade, é um ponto de vitória. Então, claro, abrir a empresa é um ato que não te garante sucesso ou fracasso, mas aquele ponto da vitória, na hora de escolher bem um sócio, ele pode ser um paralelo entre você casar-se bem. Então, são essas interligações que podem... se uma sociedade ela não segue bem porque você escolheu mal o seu sócio, isso acarreta problemas para você em uma série, durante um período de tempo bem maior. E são problemas indesejados. Agora, se você tomou essa decisão correta, você buscou um sócio correto, agregou valores, né, e conseguiu fazer uma soma, né, que levou a isso a um fator positivo. Então eu passei isso aqui. Então eu consegui formatar bem um ponto que neste momento foi um ponto da vitória para mim. Daqui 10 anos... você talvez, esse pontinho foi sendo diminuído, porque sua empresa cresceu e você virou um empresário de médio porte, um empresário de grande porte e conseguiu estabelecer novos pontos da vitória ao longo dessa trajetória. Mas a interligação desses pontos pode fazer toda a diferença para o administrador, né, para o empreendedor ou para o empresário, né, e que eles se confundam. Então eu preciso ter um administrador, empresário, empreendedor. O livro trabalha muito bem isso. Né? Eu acho que esses são 2 highlights interessantes do livro. A questão do remédio empreendedor e a questão do fluxo da vitória. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista, Eduardo. Foi um prazer ter você aqui em nosso programa. E gostaria de ter aqui você mais vezes, poder tratar também do seu livro e falar sobre as perguntas. Estou à disposição de vocês. Parabéns ao CRA, ao presidente Wagner, que tem feito um trabalho espetacular no desenvolvimento, e a todos que estão envolvidos nesse belíssimo trabalho da TV, da rádio, que é esse tipo de exposição que agrega valor para o administrador. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Eduardo. Você acompanha as ações do Conselho, fique ligado às novidades do CRA junto ao site e também às redes sociais. Até a próxima.